Glória a Deus, salve a todos na paz do Senhor Jesus, os irmãos do YouTube. Hoje um tema aqui é maravilhoso. Deus é muito maior do que você pensa. É o tema de hoje. Está aqui comigo minha mamãe, seu Evandro também. Pai do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, você que está nos ouvindo aí, né, nossos vídeos do quadro Aprendendo com a Bíblia, não esqueça de compartilhar, tá bom? Estamos aí com 719 inscritos já, nós queremos atingir 1.000 aí, isso depende da sua ajuda. Você nos ajudar compartilhando, nós vamos alcançar, tá bom? Se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito ainda, deixa o seu like, né? Deixa o seu like, acione o sininho para receber mensagem, né, do YouTube, do canal. Temos programação ao vivo, os cultos ao vivo também, às terça, quinta e domingo, tá bom? Pelo YouTube aqui, canal ao vivo, tem bastante pessoas já assistindo, né? Coloca o YouTube pela TV, a gente recebe as mensagens aqui quando vocês fazem isso. Então não esqueça de compartilhar, tá bom? Compartilhe, nos ajuda a alcançar os 1.000 inscritos no nosso canal. Que Deus abençoe você de longe, de perto, aonde chegar a mensagem. Hoje o tema é Deus é muito maior do que você pensa. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Deus é muito maior do que o que você pensa. Essa palavra vai falar tremendamente conosco aqui, vai nos ensinar muita coisa aqui. Na verdade é que a gente sabe, né? A gente não cumpre e faz aquilo que tem que ser feito. A gente sabe, a gente não faz. Bom, Isaías, para ficar só nas minhas palavras, Isaías 55, versículo 8 e 9, é onde a gente vai estar meditando aqui dentro dessa palavra de Deus aqui, para nós aprendermos, tá bom? Isaías 55, versículo 8 e 9. Está escrito assim, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Bom, isso aqui é nosso Deus falando dentro dessa palavra, né? Um Deus que não cabe em nossas medidas. Ele não cabe, ele é infinito, é grande demais, né? Ele não cabe, é muito grande nosso Deus. Ele não cabe nas nossas medidas. Meus irmãos, hoje o Espírito Santo aqui nos convida, nessa mensagem aqui do quadro Aprendendo com a Bíblia, nos convida a refletir sobre quem Deus é. Ah, você sabe, eu também sei, mas a gente não põe em prática, como eu já falei. Então, essa mensagem vai ajudar mais a refletir sobre quem Deus é, né? Não um Deus que. Nosso Deus não é um Deus que nós construímos na nossa cabeça, né? Um Deus limitado nas nossas experiências e dores, né? Mas é um Deus real, um Deus infinito, um Deus que é eterno, um Deus poderoso que é perfeito em tudo, indescritivelmente amoroso, nosso Deus, justo e também um Deus presente. Né? Essas são as qualificações, e tem muito mais, não tem como eu falar todas as qualificações dele, porque ele é grande demais. Há algo aqui que nós precisamos entender de uma vez por todas. Né? Esse versículo aqui já nos ensina. Né? Deus, ele é muito maior do que o que você pensa, que é o tema. Muito, mas muito, foi maior do que isso, né? Do que o que você pensa. Ele não se encaixa nas nossas ideias. Ele não se encaixa nos nossos moldes ou nas nossas doutrinas engessadas, né? Vamos dizer assim. Ele não pode ser controlado, nosso Deus. Ele não pode ser controlado. Ele não pode ser reduzido. Ele não pode ser questionado no seu trono. Por quê? Porque ele é um Deus soberano. O nosso Deus, ele é um Deus santo. Nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus é fogo consumidor. Então, ele é tudo. E ainda muito mais do que isso que eu falei, né? Não para por aqui. Mas, porque muitas das vezes, nós não conseguimos confiar nele
de verdade? Você já se perguntou para você? Agora vai chegar na nossa vez aqui, né? Que é aquilo que eu falei. A gente sabe que ele é maior, que ele é grande, mas é nós que não colocamos em prática. E muitas das vezes nós não conseguimos confiar nele de verdade, não é isso? É ou não é? Pode, eu tenho certeza do que estou falando. Ah, mas eu confio plenamente em Deus. Não, não, não confia de verdade, 100% não. Por quê? Porque duvidamos do amor dele. Você duvida do amor dele, nós duvidamos do amor dele, sempre. Porque, porque a nossa fé, ela vacila. E por que vacila a nossa fé? Você sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos tentando entender Deus com a nossa lógica humana. Nós queremos entender Ele com a nossa lógica humana, com o nosso raciocínio limitado. Nós estamos, às vezes, tentando encaixar um Deus infinito, que Ele é infinito, dentro de uma caixinha da nossa razão, que é essa mente pequena que nós temos. Mas hoje o Senhor, Ele quer abrir os seus olhos e o seu espírito para que você veja. Vê o que, pastor? Que o nosso Deus é mais. Ele é muito mais do que o que você pensa ou o que você imagina. Então, aqui em Isaías 55, né? E aqui é uma convocação à graça de Deus, ao arrependimento e à fé. Deus está chamando o seu povo aqui nesse versículo que eu acabei de ler, nessa passagem. Aqui a gente vê o texto e contexto. Deus está chamando o povo ali de volta para ele, dizendo assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Está no versículo 1 de Isaías 55. Esse capítulo é uma porta aberta para quem está vazio. É uma porta aberta, esse capítulo, para quem está cansado, frustrado, perdido. E então, aqui no versículo 8 e 9, o nosso Deus ele chega e faz uma declaração que rasga o nosso orgulho espiritual. Ele fala assim: os meus pensamentos. É Deus falando que os pensamentos dele, tá? Ele fala assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Meus caminhos são mais altos. É Deus falando para nós. Deus está dizendo assim: você não me entende totalmente. E isso é bom, né? Isso é bom. Eu sou muito maior do que o que você está pensando. É o que Deus está querendo dizer. Por que não compreendemos a grandeza desse Deus tão grande e tão poderoso? Por que será? Existem alguns motivos bíblicos e espirituais pelos quais temos dificuldade de compreender esse Deus. A nossa natureza humana é limitada, né? Já começa por aí. A Bíblia fala para nós no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia fala assim: ora, o homem natural, o que é o homem natural? É aquele na carne, né? O homem natural, o sangue, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Mas parece mesmo, né? A gente que é humano, né? Que é o natural, o homem natural humano, a gente olha para o sol, a gente não compreende, né? Um Deus daquele, colocar um sol lá em cima, né? É coisa do Espírito poderoso de Deus. Uma lua, um planeta girando, né? Porque parece loucura para nós, né? Nós não conseguimos entender. A mente natural não consegue captar os mistérios desse Deus poderoso. Precisamos de quem para nos ajudar a entender? Precisamos do Espírito Santo para revelar. Porque sem o Espírito Santo nós não vai conseguir nada, né? O que o Espírito Santo faz, né? O que ele decide? Ele decide tudo por nós, o Espírito Santo. O que ele faz? Ele faz tudo. Muitas das vezes foge da nossa lógica, mas nunca foge do amor e da justiça de Deus e do Espírito Santo. Nós fomos feridos, né? Por imagem distorcida, vamos dizer assim. Muitos têm dificuldade em confiar no amor de Deus, sabe por quê? Porque foram feridos por pais ausentes, vamos dizer assim, por líderes abusivos, líderes de igreja, religiosidade cruel.
Então projetam essas imagens em Deus. Mas Deus não é como os homens. Nosso Deus, ele é perfeito. Tão perfeito que em Números 23 e 19 está dizendo assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando o nosso Deus, aliás, vamos dizer assim, né? Queremos um Deus que se submeta à nossa vontade, a verdade, né? Nós quer, Deus, por que o Senhor não faz assim? Ou eu preciso desse jeito aqui? Nós quer que ele faz, que ele submeta a nossa vontade e não a vontade dele, enquanto Jesus ensinou, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. E quando ele não age como você quer ou como nós queremos, vamos dizer assim, que eu também me enquadro nisso, sou pecador, sou falho. Quando o nosso Deus ele não age como nós estamos querendo, aí o que nós fala? Deus me abandonou, né? Deus não abandonou você, não. Ele está agindo, né? Só que os caminhos dele, como ele acabou de falar, são mais altos do que os seus caminhos, do que os meus caminhos. E quem realmente Deus é, né? Quem realmente Deus é? Isso aqui é uma revelação bíblica, né? Deixa-me te mostrar com a Bíblia quem Deus é para você. Você vai entender agora quem Deus é realmente. E quanto mais você entender quem Deus é, mais você vai confiar nele. Primeiro, a Bíblia diz que Deus ele é amor. Ele é amor. Em João 4:8. O amor não é só algo que o nosso Deus faz. É algo que ele é, o nosso Deus. Ele é amor, ele não só faz. E esse amor é eterno e é um amor incondicional. O nosso Deus, ele é soberano. Nada foge do controle dele. Nada. Pastor, e a doença? Também não foge do controle dele. E a crise? A crise também não foge do controle do nosso Deus. E a morte, pastor? Foge porque tanta gente morre? Não, nem a morte foge do controle de Deus. Nosso Deus, ele governa todas as coisas, esse Deus tão grande, você vê a grandeza dele. Deus, ele é justo. Ele não comete injustiça. Ele não erra julgamentos. Tudo que o nosso Deus faz é certo. É certo. Mesmo quando a gente não entende. Né? A gente pensa que Deus fez errado. Né? Tem coisas que já aconteceu que você vai... Acho que Deus errou aí, né? Nessa parte, né? Não, meu irmão. Até nisso que você acha que está errado, Deus está certo. Porque Ele é perfeito. Deus é bom. Deus é bom. Mesmo quando a vida está ruim, daquele jeito que a gente está se acabando, está ficando daquele jeito, mesmo desse jeito, Deus é bom. Deus continua bom. A bondade dele é constante. A bondade dele é perfeita, é cuidadosa. Deus, ele é pai, vamos dizer assim. Ele é pai. Mas não é qualquer pai, não, de carne e sangue, não. Eu estou falando que Deus é pai. Ele é pai celestial, do céu. É um pai que é perfeito. É um pai que é de amor. É um pai que tem cuidado e provisão sobre nós. Entendendo? Essa é uma das qualidades que eu pus aqui desse Deus grande, que nós não conseguimos, às vezes, entender e pôr em prática, confiar mais nele. Eu vou dar outra explicação para você, se nós entendêssemos quem Deus é. Se você, hoje, recebesse uma revelação real de quem Deus é, você não teria medo do amanhã, teria? Se Deus se revelasse para você hoje, mostrasse ele assim, né? Você não teria o medo do amanhã, porque o maior dos problemas nossos é o medo do amanhã, o medo do que pode acontecer daqui a pouco. Ou daqui 10 anos, 5 anos, 20 anos. Né? Se Deus se revelasse, né, de uma forma real para você, assim, na sua frente, você não murmuraria nas horas da provação que você está enfrentando na sua vida. Você não murmuraria. Você não viveria preso no passado, remoendo coisas do passado. Se você realmente confiasse em Deus e se você realmente tivesse uma revelação de que Deus é na sua vida. Se você entendesse quão grande é esse Deus que eu estou falando,
o Deus que criou os céus e a terra, você, meu irmão, minha irmã, você o buscaria mais e mais, profundamente. Você o adoraria com mais entrega, você o serviria com mais fervor, você descansaria, vamos dizer assim, mesmo em meio à tempestade da sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui, vou contar uma historinha aqui. É uma história, tá bom? Mas ela vai fazer você entender o tamanho desse Deus. E que você não consegue medir ele. Jamais você vai entender também o tamanho dele, não tem como entender. Certa vez um menininho, né? Ele caminhava com o pai dele na beira do mar. E o pai dele perguntou assim pro filhinho dele, esse menino: Filho, você sabe o que é o oceano? E o menininho olhou pro pai dele e falou assim, e disse assim pro pai dele: Pai, o oceano é muita água, papai. Então o menino pegou um balde de água, um baldinho, e encheu o baldinho dele de água e disse assim pro pai dele: Pronto, pai. Agora o oceano está aqui no meu balde. Ele pegou a água, colocou no balde e disse que o oceano estava no balde dele. E o pai sorriu pro menininho e disse assim: Filho, isso é só uma gota. Filho, o oceano é imensurável, é muita água. Assim somos nós tentando entender Deus. Estamos com um baldinho pequeno tentando captar o infinito, que é esse Deus, que ele é infinito. Tentando captar ele. E ele é infinito. Ele é grande demais, é maior do que você possa imaginar. Nós temos que descansar na grandeza desse Deus. Deus te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, para ouvir essa mensagem hoje. Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu sou maior do que a sua dor. Eu sou maior do que os seus traumas, maior do que os seus erros, maior do que os seus medos. E sim, maior do que sua capacidade de entender. Até isso Deus é maior. Nosso Deus, ele completa, né? Tudo que você precisa. Você não precisa entender. Você não precisa entender tudo. Só precisa confiar. Que é isso que ele está pedindo aqui na mensagem. Não precisa você querer saber onde que o tamanho dele, porque você não vai conseguir. Mas o que ele quer? Que você olhe para a grandeza dele e confia mais nele. Para de ter medo. Para de ficar procurando entender o sofrimento, as dores, ou a morte, ou isso, ou aquilo. Confie em Deus. Ele não já disse que ele é o começo, o meio e o fim da tua vida? Cuidado com a incredulidade disfarçada de lógica na sua vida. Tem gente que diz assim: eu só creio sem entender, né? Só creio sem entender. Eu só creio porque eu não consigo entender esse Deus. Tanta gente morre, tanta gente acontece isso, tanta gente acontece aquilo, e esse Deus diz que é grande, que tem grande amor, Deus grande não sei o quê. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é controle. Você está querendo controlar um Deus que não pode ser controlado. Como controlar esse Deus? Não tem jeito. É ele que está no controle, não é nós. E Deus não será manipulado por ninguém, não adianta. Ninguém manipula esse Deus, ele é perfeito. Ele já tem os projetos para a sua vida, as promessas, ele tem tudo. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a incredulidade, ela gera paralisia espiritual na sua vida. Não deixa a incredulidade entrar no teu coração. E a fé verdadeira, mesmo sem você entender, a fé verdadeira obedece a palavra de Deus e segue confiando, segue acreditando, segue firme sabendo que Deus está no controle, né? Você tem que confiar em Deus. Confiar mesmo, mas confiar mesmo em Deus. E hoje Deus está perguntando para você aqui, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo a mensagem. Deus está perguntando assim: você realmente confia em mim? Você realmente confia em mim? Não é o pastor que está perguntando, não, isso é uma palavra do Espírito Santo. Porque confiar é seguir mesmo sem ver, sem entender. É saber que ele é grande, que ele é poderoso, saber que o que ele falou é verdade. É continuar mesmo sem entender. Se você confia, meu irmão, minha irmã, você acabou de falar: eu confio. Então para de murmurar, para de duvidar, para de viver como órfão espiritual, porque você não é.
Você tem um Pai que governa tudo com amor eterno. E ele não aceita ser controlado. Se você confia, você não tem que controlar ele. Você não tem que dar ideia para ele. Você não tem que querer ensinar ele. Ele ensinou a sabedoria. Como que nós queremos ensinar ele? Eu quero declarar que sobre a tua vida, Deus vai se revelar a você de uma forma nova. Eu quero declarar aqui na sua vida que a sua fé vai ser fortalecida. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, na sua vida, que o seu coração vai ser curado. Sua visão espiritual será ampliada. Você vai descansar. Mesmo quando tudo parece incerto, você vai descansar. Sabe por quê? Porque Deus é maior. E Ele está no controle da sua vida e das nossas vidas, de todos nós. Amém? Eu vou parar por aqui, que já 21 minutos, mas pensa no que eu acabei de falar. Pensa nessa palavra do Espírito Santo. Olha os caminhos do seu Deus. Olha os pensamentos do seu Deus, que não é igual ao seu. E confia nele, se atira nos braços dele. Não tenta medir ele, porque como aquele menininho disse, né? Pegou um pouquinho no balde, falou assim, aqui o oceano está no meu balde. Não tem como você colocar Deus, né? O Deus ele é infinito, num balde. Ele é grande demais. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Quero deixar a oração final aqui. Não esqueça de compartilhar, tá bom? Parece que parou os compartilhamentos do YouTube. Eu preciso que vocês compartilhem. Compartilhe bastante. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, perdoa-nos, ó Deus, por limitarmos, meu Deus, quem Tu és. Porque, Pai, tentamos te entender apenas com a razão. E hoje, meu Pai, te conhecemos aqui pela palavra, conhecemos o Senhor como um Deus maior, um Deus mais alto, um Deus mais profundo, mais santo, mais amoroso do que nós conseguimos imaginar. Meu Deus, revela-te, Senhor, a nós. Leva, Senhor, nós a um novo nível de fé. Cura, meu Deus, os que duvidam. Levanta, meu Deus, os que estão cansados. Meu Deus, que esta palavra gere descanso nesta pessoa. Entrega, meu Pai, e fé viva nesta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno, poderoso, glorioso. Nesta hora, meu Pai, juntamente com esse meu irmão, essa minha irmã, meu Pai, diante da Tua majestade santa, meu Pai, eu coloco juntamente com todos em oração, em nome de Jesus, por cada vida que ouviu esta palavra, Pai. Eu te louvo pela Tua grandeza, por Tua soberania, por o Teu amor que excede todo o entendimento. Tu és, meu Deus, um Deus poderoso, um Deus perfeito, Tu és santo, Tu és imensurável, e ainda assim o Senhor se inclina para cuidar de nós, ó Pai. Ô Espírito Santo, eu oro por essa alma que está agora com o coração tocado e quebrantado, meu Pai, sentindo o peso e, ao mesmo tempo, o consolo do Teu Espírito, do Teu amor. Há pessoas, meu Pai, aqui que ouviram esta palavra e começaram a chorar sem saber explicar o porquê. Porque foi o Teu Espírito, meu Pai, que as trouxe, meu Deus, para ouvir, meu Deus, esta palavra. Senhor, eu intercedo também por aqueles que têm vivido na dúvida, na incredulidade, com medo, sem conseguir confiar plenamente em Ti. Que toda raiz de incredulidade seja arrancada agora em nome do Senhor Jesus. Que todo pensamento que limita o coração desta pessoa, meu Pai, que todo raciocínio humano que tenta controlar ou entender o que só o Senhor pode, meu Pai, fazer. Meu Pai, que esse mal na vida dessa pessoa caia por terra em nome de Jesus. Deus, eu oro por quem está cansado, sem força, sem direção. Quantos ouviram, meu Deus, essa pregação e disseram em silêncio? Eu precisava disso. Eu creio, Pai, que o Senhor preparou tudo para esta palavra chegasse no momento exato para esta pessoa. Então, meu Pai, agora eu oro. Levanta esse que está prostrado, sustenta esse, meu Deus, que está fraco, fortalece esse que está à beira de desistir, que o teu amor, meu Pai, envolva, que a tua graça sustente, que a tua paz, meu Deus, cubra essa casa, essa família, essa mente, meu Pai, e esse coração. Meu Deus, eu oro também por aqueles que não compreendem tudo o que estão vivendo, estão perguntando, Pai, assim, por que isso? Por que, Pai, isso agora? Por que comigo? Pai, eu clamo, Pai, derrama consolo, sabedoria e revelação.
que essa pessoa, meu Pai, possa entender que nem sempre vamos compreender os teus caminhos, Senhor, mas que podemos confiar, meu Pai, no teu caráter, que eles saiam, meu Pai, desse culto que foi essa palavra, meu Pai, do aprendendo com a Bíblia, com a certeza, meu Pai, de que, mesmo sem entender, o Senhor está agindo, está cuidando, está preparando algo maior. Meu Deus, eu quero profetizar libertação sobre as mentes confusas. Eu quero declarar cura, meu Pai, sobre os corações feridos por uma imagem distorcida de quem Tu és. E que caia por terra todo o conceito errado sobre o Senhor, Pai. Que o Teu povo te veja como Tu és, um Deus bom, fiel, amoroso, justo, perfeito, um Deus que faz tudo por nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e declaramos a nossa vitória. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.